A ideia de que boas telas não derivam de fotografia é uma daquelas tiradas que acabam levadas ao pé da letra. Muita coisa em arte é entendida da forma errada. As situações em que uma frase é dita, as nuances, as ironias, o humor negro, esses gracejos, tudo isso, infelizmente, acaba interpretado literalmente e estabelecendo grandes confusões. Ah, e a falta de um cultivo mais abrangente da arte leva muita gente ao estereótipo, a uma visão limitadora e a uma busca nem sempre muito orientada pelo estabelecimento de preceitos qualitativos para o julgamento das obras. E esses preceitos pouco refletidos acabam muito rígidos, cegos, acabam dados arbitrariamente, como esse, de que uma boa tela não pode derivar de uma fotografia. Ora, essa ideia contrária ao uso da fotografia pode até ter alguma validez para a pintura de retratos que vise a captura da personalidade do retratado. Nesse caso, o artista precisaria, então, estar diante do retratado para analisar os seus gestos, os seus trejeitos, a fala, para, a partir daí, transpor essas características para a tela. Mas em arte não existe, nem pode existir uma normatização a esse ponto. Nem toda pintura de retrato tem como objetivo revelar aspectos da personalidade ou psicologia do retratado. O artista pode simplesmente querer outra coisa, que não seja retratar ali, extrair aspectos da personalidade do retratado para que sejam colocados na tela. Mas é importante ressaltar o seguinte: o que existe de regra na arte é sempre muito vago, é sempre deixado em aberto, de modo que possa ser preenchido com a invenção, a criatividade, e não com amarras e limitações. Você não pode pegar uma linguagem que oferece possibilidades incontáveis, um horizonte muito grande de exploração, e em vez de você lançar mão dessas possibilidades, em vez de você explorar essas possibilidades, você jogar isso fora e substituir por leis, por normas, por regras, porque isso mata a arte. E é esse horizonte de liberdades, são essas dimensões que você pode explorar na linguagem da arte, que são o sentido e o valor da arte. E desse modo, o dogmatismo, o excesso de purismo, o idealismo de algo inatingível, tudo isso deve ser deixado de lado porque não condiz com a liberdade de criação, nem com os inúmeros propósitos a que os artistas podem se dedicar. Cada artista tem seu propósito, que não necessariamente pintar um retrato que faça revelações psicológicas do retratado, ou então que precise analisar o retratado ali pessoalmente para estar ali diante da musculatura, de uma exatidão, da iluminação. Então, o artista pode querer outra coisa completamente diferente disso. E grandes artistas pintaram a partir de fotografias. Paul Gauguin, Courbet, John Singer Sargent, Dante Gabriel Rossetti, e praticamente todos os pré-rafaelitas, muito simbolistas. Ingres também, pelo que tudo indica, poderia ter pintado a partir de fotografias. Não se sabe ao certo, mas pelo que parece, algumas telas dele são tão parecidas, né, com a linguagem fotográfica, você fala, bom, isso aí foi, de alguma forma, teve alguma influência, pelo menos, né? Ou ele viu uma fotografia e tirou algum aspecto dali. Isso tudo são especulações. Mas já no século XX, os artistas do hiperrealismo fizeram um outro uso da fotografia.
É um uso direto, é um uso mais específico, usando as imagens simplesmente como cópias. Mas isso era feito como forma de deboche, isso era um cinismo, uma crítica social. Os hiperrealistas usavam até mesmo projetores sobre as telas para fazer imagens que, de tão imitadoras da realidade simplesmente visível, contrariavam as possibilidades de linguagem da arte, né? Reduziam tanto a possibilidade de linguagem da arte simplesmente a cópia da realidade visível, que eles demonstravam assim uma postura crítica da arte e da sociedade em que eles viviam. Então, mas na pintura tradicional, a pintura tida como continuadora da tradição atualmente, até a Royal Society inglesa, que muitos consideram a instituição de arte mais conservadora e careta do mundo, até a Royal Society inglesa abraçou a fotografia como referência para a pintura. Então as coisas não são tão assim a ferro e fogo, não são tão rígidas a esse ponto. Agora, que diferença faz se uma tela deriva de uma fotografia ou foi pintada a partir da observação? O Van Gogh pintava a partir de modelos e pintava a partir de observação, enquanto o Gauguin, que teve um episódio dos dois terem convivido juntos, um episódio trágico, o Gauguin insistia que a pintura deveria ser feita a partir da memória. Os pintores também pintam a partir da memória. O pintor pintam também a partir de desenhos feitos no local. Eles pintam a partir de esboços, pintam... esses esboços são transpostos para a tela no estúdio. E ninguém diz que as telas pintadas a partir de desenhos e esboços são ruins por isso, né, por terem derivado de desenhos ou de esboços. Cada artista tem seus processos criativos, tem seus preceitos, principalmente seus propósitos, né? E eu me lembro, eu conheci um escultor tradicional, que esculpia a partir de desenhos. Então ele não esculpia através da tomada de medidas. Ele fazia o desenho e a partir daquele desenho ele esculpia, fazia o busto. Me lembro que numa ocasião, até num momento de fraqueza, eu sabendo que ele produzia daquele jeito, num momento de fraqueza, eu me ofereci para que ele tirasse as minhas medidas e fizesse uma escultura a partir das minhas medidas, e ele riu da minha cara. Ele falou: bom, eu não trabalho assim, eu trabalho com desenho. Eu senti nessa hora um misto de embaraço e satisfação pela sinceridade, pela possibilidade que ele tinha de trabalhar dessa forma. Agora, o pintor que se baseia numa fotografia, ele tem tanta liberdade criativa, expressiva, quanto o que pinta a partir de um esboço ou de um modelo real. Isso porque a linguagem da pintura, considerando aqui que nós estamos falando de um bom pintor, evidentemente, a linguagem da pintura reequaliza os componentes da imagem referencial, seja essa imagem uma paisagem, o desenho de uma paisagem, uma fotografia dessa paisagem, ou simplesmente a imaginação dessa paisagem, porque a paisagem não precisa sequer existir. Se o pintor vai pintar uma paisagem, essa paisagem não precisa existir, pode ser uma pintura de invenção. Então, se é uma pintura de invenção, ele não precisa estar diante de uma paisagem para criar uma outra paisagem, que ele está extraindo da cabeça dele. O pintor emprega a linguagem da pintura, então, para chegar a um resultado que nenhum outro meio, seja o desenho, seja a fotografia, seja um esboço ou simplesmente a imaginação, nenhum desses outros meios chegou, nem pode chegar. Então ele está
usando a pintura para um resultado que apenas a pintura pode alcançar. Então, o pintor que toma como base uma fotografia procede do mesmo modo que procede quando está diante de um motivo real ou de um desenho, de um esboço. Ele ressalta e esmaece cores, ele altera a paleta, a gama de tons, ele reenquadra a cena, distorce as figuras, ele manipula as proporções, subtrai elementos, adiciona outros na composição, ele transforma delineados em manchas e vice-versa. Enfim, ele explora na pintura as possibilidades de um motivo que foram exploradas de outro modo pela linguagem do desenho ou da fotografia. Ele usa a pintura para atingir um resultado que o meio do desenho e da fotografia não conseguem. Então, nesse sentido, dizer que apenas as telas pintadas na presença de um modelo, de uma cena, ou de uma paisagem são válidas, significa restringir o universo da linguagem da pintura. Significa desprezar os inúmeros propósitos a que se dedicam os artistas. A pintura de observação direta é apenas mais uma das possibilidades de se criar uma obra, e ela não é a única.